Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta quarta-feira. Hoje é dia 7 de dezembro, estamos ao vivo aqui, 2 horas e 9 minutos, repercutindo os principais destaques do mercado financeiro nessa quarta-feira. Comigo, Felipe Nascimento, também todo o nosso time, Alan Gani e Alexandre Cabral por aqui, para a gente repercutir. A gente fala de mercado financeiro, mas o que acaba mexendo e impactando bastante também com o mercado é, sim, a situação política. O que acontece em Brasília acaba mudando com o humor do investidor, mudando o humor dos economistas, dos analistas, dos estrategistas e, claro, não só daqui do Brasil, mas também de todo mundo que acaba olhando para o Brasil. Investidor estrangeiro ali, pé atrás, para saber quais vão ser as suas alocações, principalmente a gente está chegando no fim do ano, né? Muita gente começa a fazer seu planejamento, começa a colocar no papel as metas de 2023 e aí, olhando para o Brasil com tanta incerteza, será que nas cartinhas de metas de 2023 dos gringos tem Brasil? Alan Gani está por aqui, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao BMC Market, sempre um prazer bater esse papo contigo, Gani. Tudo bom, Filipão? Como é que você tá? Tudo jóia. Vamos com tudo neste ritmo de Copa do Mundo. Pois é, o Gani, ritmo de Copa do Mundo, todo mundo quer saber quem vai para a final e todo mundo quer saber se vai. Porque Copa do Mundo termina no dia 18, Gani. Dia 18. Não nesse domingo, no próximo. Dizem que a PEC da transição pode terminar na quarta-feira da semana que vem, com a votação que o Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara, vai colocar. Agora a PEC está no Senado, ela vai para a Câmara, porque deve ser votada ainda hoje no plenário do Senado, e aí ela iria para a Câmara. Será que a PEC termina antes da Copa? Tem que terminar, porque senão só para o ano que vem a PEC, ô Gani. Mas não tem que ser votado até este ano, não, né? Tem que ser votado até o dia 16, porque depois tem recesso parlamentar, e senão toda essa movimentação no teto de gastos não vale para o ano que vem. Ou pelo menos não começa a valer no dia 1º de janeiro, no início do governo Lula. Então eles vão dar um jeito. Mas pode ser... O lance é o seguinte, pode votar no ano que vem, pode. Só que daí, janeiro, por exemplo, fica perdido, né? Só que aí não tem dinheiro para colocar em prática as promessas, né? Não, mas eu digo o seguinte, vamos supor, vote o orçamento de 2023, já pro ano que, né, no ano que vem, Filipão. Aí, janeiro fica, sei lá, sem dinheiro, não sei o quê. Sim. Mas fevereiro teria, entendeu meu ponto? Fevereiro, março em diante? Sim, teria. Só que precisa do dinheiro para pagar os auxílios e para pagar tudo. Já em janeiro. Porque se então não vai ser votar aprovado. Se não votar a PEC, a alternativa é o governo meter uma medida provisória. E aí, já 1º de janeiro, na verdade 2, né? 1º dia útil, já eles vai vão dar um jeito. Toda situação assim, eles dão um jeito. Agora, você sabe o que eu achei muito estranho? Não fez preço, hein? Não. Ou o mercado meio que se acostumou já com o que está na mesa e falou, ok, não é a solução ideal, mas eu vou ficar com a menos pior dentro do possível. A horrorosa para o mercado seriam 4 anos, com a licença para gastar de 200 bi. Então me parece que assim, avançou lá na CCJ, o mercado meio que se acostumou, já está precificando 2 anos, né? Até mesmo, Gani, no finalzinho do pregão de ontem, o índice subiu, né? Parece que tirar aquela grana lá da PEC e colocar dentro do teto de gasto, aquela discussão que a gente estava tendo, mas deixar em 145 bi, entre aspas, animou o mercado, né? Uhum. Os últimos minutos ali do pregão foram de alta. E ficou, exatamente. Assim, dentro do que estava, ok, né? Porque a gente reage muito de acordo com as circunstâncias. Então, aquilo que era vamos supor, se começasse com 145 bi, então o mercado já teria uma reação muito ruim. Aí começou com 200, caiu para 145, Sim. Enfim, muda essa percepção. Mas em termos práticos, eu acho muito ruim, tá? Eu acho ruim.
Eu acho esse número ruim. E eu, enfim, eu acho que o mercado está reagindo muito mais do que era um cenário ainda pior, como não ficou tão pior, então reagiu positivamente. Eu não reajo assim. Eu vejo que, não, o cenário era muito pior, mas continua ruim do ponto de vista fiscal. Então me chama a atenção aí para essa não reação do mercado. Por isso que eu acho que o mercado não é tão eficiente. E aí que estão justamente aí que estão as oportunidades, né? Porque talvez na hora que os juros ficarem mais altos por mais tempo, a política monetária perder seu efeito, vir inflação, tomara que não, tomara que esteja errado. Mas aí o mercado acionário começa a acordar e a sofrer. Pois é, o mercado, na verdade lá em Brasília a gente sabe como as coisas funcionam, eles jogam tudo para cima, né? Os valores para cima, pintam aquele pior cenário para daí depois falar, bom, não vai ser tão ruim assim. Agora, o prazo também não ficou nada decidido? Vai ser 2 anos, né? 2 anos. Aí isso pode ser mudado no plenário. Ser mudado, né? Mas na CCJ não foi 4, como queria o governo eleito, também não foi 1, como queria a oposição. Vai ficar 2 anos em 150, próximo disso. Acho que vai ser isso aí, a cara mesmo é isso. Quer dizer, não era o cenário ideal seria não ter nada, né? Mas o cenário ideal dentro do possível era 1 ano, 120 bi, né? Mas também não vai ser esse. Vai ser um meio do caminho aí, 2 anos, 140 bi, o mercado fala, tá bom, é isso. Ok. Agora também o mercado quer tirar isso da frente logo. Bola para frente. Bola para frente porque é o seguinte, o que também estava colocando o preço para baixo e trazendo volatilidade, e aí volatilidade no sinônimo de queda de preço, né? Muita gente usa, já percebeu? Muita gente usa volatilidade como um eufemismo para queda de preço. Não, está um momento de volatilidade, está tudo caindo. Isso não é volatilidade. Volatilidade é uma oscilação em torno da média, né? Para cima e para baixo. Quando é só para baixo. Quando é só para baixo é tendência, né? Mas aí todo mundo fala, não, tá volátil. Tá volátil. É um eufemismo. Então, assim, o mercado estava em queda porque tinha uma incerteza muito grande. Né? O que vai ser essa PEC? À medida que você tira a incerteza, por pior que seja, a certeza de algo ruim é melhor do que aquela incerteza do que vai ser, entendeu? Então, ok, é uma certeza de algo ruim aí, tá bom, mas para de fazer preço. Boa. Né? Vamos chamar o Cabral aqui, o pessoal está até comentando se o Cabral estava no rodízio, na fila do rodízio, ou onde estaria Alexandre Cabral. Já está aqui. Meu irmão, hoje eu já peguei sol, chuva do cacete no lombo, e eu já peguei sol no lombo hoje. O tempo está muito volátil. Ô, Cabral. Novo, números, tem confusão de números aí. 145 olha só. Mais. 175 de Bolsa Família e de 150. Isso virou 145. E 23 de extra não foi tocado. Então foi de 198 para 168. Sim. E não de 200 para 145. É que 145 foi o que estava... É que assim, tem o extra, né? Mas o 145 foi o que foi batido ali do... Sim, mas o 145 foi baixado de 175. Isso. O 23 continua valendo. Não mexeu, isso. O 23 não mexeu. Que já era dado. Não, o 23 é despesa extraordinária. Na verdade, receita extraordinária. Eles consideraram de boa a receita extraordinária. 175 para 145 é Bolsa Família, Auxílio Brasil, mas 150 para cada filho da Isa. Então, na verdade, reduziu de 198 para 168. O que Gereissati ontem meio que prometeu? Tudo bem, passa, mas eu vou mexer meus pauzinhos para esse 168 ficar 138 por 2 anos. O Gereissati falou ontem com o Flávio Bolsonaro, eles estão querendo trabalhar juntos com esse objetivo. Então, na verdade, reduziu somente 30. Reduziu de 198 para 168. Ruim, né? É ruim. Passa hoje, Cabral? Passa. Quer dizer, tem que passar, né? Passa. Não sei o quanto pode ser desidratado isso na ida hoje, tá? Se a gente fizer a conta, 168 vezes 2
Dá 6, dá 1, 2 vezes 6, 12, 13, dá 336 e 2 anos. Eu acho que a ideia de Bolsonaro era 105. Então vai ficar Bolsonaro mais 231, que é coisa pra caramba, meu povo. É grana. É grana para 2 anos, tá? Não é para 4 anos, é para 720 dias. Literalmente. A grande dúvida, falando com o pessoal de Brasília, é que o STF pode botar uma mega água no chope nesse rolo todo. Porque se o STF ferrar o orçamento secreto, Lira diz que Lula é um dos culpados por ferrar o orçamento secreto para não estar fazendo nada no STF. E ele vai se vingar via... Mas aí o orçamento secreto vai para texto da PEC, que era o que já estavam falando lá em Brasília. Se o STF colocar essa água no chope, a emenda do relator vira um tópico ali da lista da PEC, da necessidade de colocar a possibilidade dos parlamentares distribuírem. Mas aí, peraí, uma parte dessa verba. Então, aí já não foi alterado dessa maneira, aí é só uma questão de timing que eu estou entendendo, porque daí o STF derruba. Aí eles passam para a PEC. Qual é meu ponto? Não corre o risco do STF ir lá e derrubar de novo? Derrubar de novo? Entendeu? Sempre corre o risco do STF barrar alguma coisa, né? Sempre corre. Pois é. Mas aí... E tem outra, eu li ontem à noite, que Lira e Pacheco já estavam, como diz o Cabral, Lira e Pacheco já estavam combinando de apresentar uma proposta para o STF. Olha, a gente mexe aqui, dá mais transparência, faz um bem bolado aqui para vocês não vetarem todas essas coisas aí de emenda do relator. Porque é 19 bi na mão deles, né? Distribuindo essas emendas aí, né? E é um poder muito grande, evidentemente, né? Lembrando que a distribuição de emendas é algo dentro do jogo, tá? Sim. Tem as emendas de bancada, tem as emendas individual e tem essa emenda do relator, né? Que hoje não há essa transparência por onde vai o recurso, mas isso não é que é proibido, nada disso, né? É dentro do jogo, mas o que a sociedade quer é mais transparência, né? Nesse processo. E isso, aí a pergunta é, passa, na verdade passa no STF, né? Eu acredito que essa bola aí que você levantou, essa hipótese de continuar o orçamento secreto, mas com algum grau de transparência, é o que eu acho que vai permanecer, o que se configura. Não dá para tirar esse poder todo dos deputados e senadores, né, Cabral? Principalmente deveria, né? Deveria, mas principalmente dos presidentes da casa, né? Então, deveria, lógico, tinha que ser tudo transparente, tudo essas coisas, mas no fim das contas, tirar acaba gerando uma reação em cadeia ali, um contra-ataque que pode sair pior do que o Lira bota a tropa dele lá para reagir, né? Mas reagir contra o STF. Não contra o STF, mas reage contra o governo. Então, eu acho que ferra Lula, mas não o STF. Não, o STF é inferrável. Esquece. A não ser que na época de ACM, né, que ele tinha dossiê de todo mundo, ele é que nem em televisão, né, que tem a criança nasceu ontem, ele já tem toda a história se a criança morrer para sair ao vivo o óbito. Você acha que o de Pelé já não está todo pronto? Tenho. Friamente dizendo, eu conheço um cara que trabalhava na Globo só para preparar o obituário e um outro no Estadão. A função dele era todo dia chegar, atualizar possíveis mortos de obituário. É sério, aí saía a notícia, eles tinham tudo pronto. Não precisava ter que correr, criar fonte, não. Já tinham tudo bonitinho, organizado. Na época da ACM, brincava, ele jogava na imprensa aqui, ó. Pá, esse aqui é o cara do Supremo, joga aí pra ele. Agora eu não sei se o pessoal tá tão profissa, não. Capivara do pessoal. Mas não tem. O pessoal falando aqui que o clima tá meio Down. Sério aqui. É porque não tem jogo de Copa hoje, né? O pessoal fica meio... Hoje e amanhã, né? Só vai ter sexta, é isso? Tá todo mundo em abstinência. É sexta e sábado, né? 4 jogos seguidos, né? Hoje e amanhã não tem nada.
Aí depois só... Terça e quarta. Terça e quarta, aí depois sábado e domingo. Só domingo, Domingo. A pessoa pode pegar a Argentina terça que vem, mano. Vai ser bom. Poxa, aí o clima fica meio tenso mesmo, né? Eu tô torcendo pra Argentina passar. Eu quero ver jogo legal. Brasil e Argentina. Não aguento mais ver Brasil e Holanda em Copa. Toda hora tem Brasil e Holanda. Brasil e Argentina. O Brasil e Holanda, eu lembro daquele... Aquele desviado assim do Romário, não foi? Só o ventinho na... Foi o Romário, não foi? Que desviou o branco assim, chutou, do branco. O branco chutou a falta, o Romário se esquivou todo. Se não fosse aquela escoliose lá, lordose, sei lá, do Romário, na bola não tinha entrado. E foi contra a Holanda também que o Bebeto fez aquele gol com embala neném, né? Acho que foi contra a Holanda. E foi contra a Holanda que a gente foi vice... Estados Unidos. Não foi Estados Unidos. Ele fez aquele... Não, acho que não foi. Foi Estados Unidos foi o Eu Te Amo. Foi que o Romário rolou pra ele bateu. Mas eu acho que ele fez isso aqui. Não foi? Foi contra a Holanda, tenho quase certeza. Certeza? E foi contra a Holanda que a gente foi quarto lugar no Brasil 14. Foi. Que a gente só lembra do 7-1, mas depois nós jogamos de novo e perdemos. E 98 foi um jogaço. Gol do Bebeto, Brasil e Holanda nas quartas de final de 94. Embala neném. Nós fomos campeão 94, né? Fomos campeão 94. E se o Brasil... Tetra, né? Galvão Berrando é tetra, e né? se o abraçando o Pelé. O óculos dele. E se o Brasil não ganhar o Hexa, a gente vai se igualar ao recorde de tempo que não ganhamos Copa, que foi entre 70 e 94. Então, aí, entre 2002 e 2026 vai se igualar a 24 anos. Então, precisa ganhar para não ter tanto apuro assim. Para supersticiosos, nós podemos não avançar na Copa. Por quê? Porque toda vez que a gente for campeão, a Alemanha passou da primeira fase. Todas as vezes que nós fomos campeão, nas quartas de final, todos os jogadores que fizeram o gol tinha R no primeiro nome. Posso pegar o gancho? Eu fiz uma reportagem dessa pro Estadão. Peraí. Posso pegar o gancho? Eu não entendi direito essa coisa do R. Todos os jogadores que fizeram o gol nas quartas de finais, nos 5 títulos, tinham R no primeiro nome. Não me pergunte sem ser Ronaldo e Mas etc. e agora? Não tem? Agora tem. Vai ter que fazer R. Se o gol for de Vinícius, ferrou. Richard. Se o gol só pode ser dele. Não, mas os outros, o goleiro ficando lá. Essa é uma diferença entre correlação e causalidade. Um belo exemplo. Há uma correlação. Quer dizer que é uma causalidade? Não. Mas para os supersticiosos... Ah, tem superstição também. Entendeu? 2002 o Lula foi eleito e o Brasil ganhou. Mas e as outras 2022 o Lula foi eleito. Não, estou falando das 5, que aconteceram nas 5. Mas você sabe que 5, esse negócio de correlação e causalidade é muito importante, viu? Porque é um argumento... Muita gente que usa de argumento estatístico pega uma correlação e coloca como se fosse uma causalidade. E quem não está muito acostumado, compra a ideia. Não tinha parado para pensar. Entendeu? Uhum. Você pega ali e tem... Mas qual é a causalidade, né? Na verdade, você tem que ver a causalidade. Então, isso é um clássico, isso daí. Eu li... Posso dar um exemplo? Acho que foi um artigo, alguma coisa assim, como mentir com estatística, né? Posso dar um exemplo? Simples assim. Teve um artigo de econometria que ganhou prêmio. Aí você vai falar, puxa, mas é o óbvio que eles provaram. Mas é difícil você provar o óbvio com estatística. Que é o seguinte, até então, se você correlacionasse assassinatos, crimes, com o número de policiais num determinado lugar, a correlação dava positiva. Por quê? Porque os bairros mais violentos, com mais assassinatos, tinha que ter mais polícia. Sim. Qual era a conclusão errada que você poderia ter? Que mais polícia está levando a mais crimes. Isso é uma causalidade. Então você tinha que isolar esse efeito. Quer dizer, o aumento de policiais é algo exógeno, de fora, e aí o que acontece a posteriori com a criminalidade? E aí o autor, foi publicado no American Economic Review, esse artigo, que é a principal revista de economia do mundo, revista científica. O que ele fez? Atentado em Buenos Aires. O aumento de policiais em Buenos Aires não estava ligado
ao aumento da criminalidade, mas é um atentado terrorista que não tinha nada a ver com a criminalidade. Aí o que aconteceu com a criminalidade? Reduziu. Aí ele provou que o aumento de número, porque é o óbvio, né? O aumento do número de policiais reduz a criminalidade. Mas é um belo exemplo de correlação com causalidade. Isso ocorre no mercado financeiro também. O pessoal acaba... Tem até algumas pessoas que falam que o pessoal fica... como é que chama? Torturando os números para contar uma verdade. Você pode pegar duas ações, necessariamente... elas são altamente correlacionadas, mas uma está causando a variação da outra? Não. Existe um terceiro elemento não observável que está levando as duas a caírem. Isso é causalidade. Agora, a correlação não, simplesmente elas têm um movimento em conjunto, né, para uma determinada direção. Boa. Publiquei esse texto no dia 2 de julho de 18. Todas as vezes que ganhamos a Copa do Mundo, a Alemanha se classificou para a segunda fase. Aí eu provo isso na Copa de 58, 62, 70, 94 e 2002. Nas vezes que fomos campeão e que teve oitavas de final, porque oitavas de final é coisa recente, tá? Não existe historicamente. Lá no passado eram 3 rodadas e você era campeão. Então, coincidência, nas 2 vezes que fomos campeões e que teve oitavas de final, já teve oitavas de final agora. Os gols aconteceram no segundo tempo. Os gols aconteceram no primeiro ou no segundo tempo agora? Tudo no primeiro tempo. E aí, então perdeu. Meteu 4-0, tirou o pé. Porque na Copa de 94 ganhamos dos Estados Unidos de 1-0 com gol aos 27 do segundo tempo e 2-0 da Bélgica com os gols aos 22 e aos 42 do segundo tempo. E todos os gols foram feitos com o pé. E todos os gols dessas fases foram jogadores com R. Então foi coincidência. Vamos ver o que vai acontecer nessa Copa, se essa continua ou se cai essa premonição. Os tabus estão aí para serem quebrados, cara. A gente vai ser hexa com gol do... José Roberto, que é o Bebeto, Rivaldo e Ronaldo fizeram os gols nas oitavas quando nós fomos campeões. Boa. Quem fez gol nas oitavas? Vinícius. Lucas. Quem foram os outros 2? Richarlison e o menino Ney, de pênalti. Então, só o R, esquece. Pega um vice aí, mas campeão não leva não. E diz que o Vinícius Júnior tá jogando tanto que foi promovido a Vinícius Sênior. Isso eu não vou levantar, porque eu já tinha escutado isso em outros lugares e achei horrível em qualquer lugar. E é sensacional. Boa. Vamos falar de coisa séria, que eu vi uma pergunta no chat ali. Antes de ir para a pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre a expectativa do Copom hoje. Comitê de Política Monetária do Banco Central, reunido. Tomaram um café, tomaram um suco de laranja, almoçaram, analisaram a conjuntura. E aí falaram o seguinte, será que vamos deixar como é que tá para ver como é que fica? Será que a gente eleva 0,25? O que a gente faz? O que vocês fariam? Nada, e comeria no esporro, Lula. Sentava a tinta na caneta. Eu faria já? Mas não subia não. 3,75, né? Eu já dava 0,25 e dava um esporro. Só para dar aquele susto. Só para falar, ou vocês vão arrumar o fiscal, ou vocês vão arrumar um problema. Ou vocês vão arrumar um problema, porque durante 2 anos eu tô aqui com a política monetária, tá certo? E eu vou compensar um mau trabalho fiscal. Então eu já tô dando recado, entendeu? Então eu aumentaria em 0,25 já para ancorar as expectativas. O que poderia fazer, aumentar 0,25 eu não faria não. Eu pegaria dor maluco aí, diz que você vota 0,25, vai. Só para não ser consenso. Só para poder tumultuar. Põe dor maluco lá, um diretor de política monetária e um outro qualquer. Aumenta 0,25, eu pago o teu almoço 3 dias. Põe aí, diz que você foi a favor. É a favor, não é? Pá! Só para criar uma emoção. E comer, eu acho que ele vai comer o fiscal no esporro. Tem que comer o fiscal. Os últimos comunicados já vieram duros, né? Já. E com o Paulo Guedes.
Com o PG. Que era com o PG. Imagina você criticar o Paulo Guedes publicamente e tal, presidente do Banco Central. Porque assim... Paulo Guedes que indicou ele. E o Roberto Campos Neto não tem, né? Toda a trajetória que teve o Paulo Guedes, o nome e tudo mais. E dava umas cutucadas lá, falava, tem que, né? Olha o fiscal, não sei o quê. Arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal. Imagine agora, ainda com a independência institucional tem 2 garantida. anos ainda para... Porque é o seguinte... A percentual da bateria. Se o fiscal... 13. Se o fiscal começar a trazer problemas, vai trazer problema pro Roberto Campos Neto. Claro. Que ele vai ter que mexer, ele tem mais 2 anos aí de... Para ele e pro Tesouro. De cargo, e vai ter que fazer alguma coisa, né? Para ele e pro Tesouro vai dar problema. Porque o Tesouro vai começar a ter dificuldade de emissão ou vai ter que emitir mais curto com a taxa maior. Como aconteceu isso na divisão de Dilma para Temer. Na divisão de Dilma para Temer, Dilma caiu em 16, não foi? Ou 15? 16. Então, se você pegar as emissões do ano 16, o Tesouro teve que dar uma mega encurtada para conseguir emitir. Então, o que pode acontecer? O Tesouro vai emitir, só que em vez de emitir título pré de 5 anos, vai ter que meter de 3. Porque o mercado não vai querer de 5 ou vai pedir a taxa na lua. Isso é péssimo para a dívida pública. Então, isso não é só ruim para o BC, isso vai ser ruim para o BC e para o Tesouro, na hora de rolagem de dívida. Não vai rolar? Vai rolar. Vai rolar. Só que vai rolar com prêmio e com taxa e com prazo menor. Porque eu que sou bobão, sei, imagina um cara que tem um bi na mesa operando. Lógico. Imagina só, né? Porra. Fora que a política monetária, né, tem que ser mais dura ainda para compensar a inflação. Porque você pode ter inflação de importado devido à desvalorização do dólar. Então eu só quero saber o seguinte: quem é que está controlando aquilo ali? Porque a pessoa fala, fica muda. Aí a pessoa fica muda, aparece hoje. Tem 4 hoje ali. Quem é que tá controlando a metralhadora? Ih, tá com o Luiz. Ferrou. O cara não mexe naquela ali desde a época que trabalhava naquele outro grupo. Aí ferrou, por isso. É que deu a entender que eu ia fazer um discurso mais longo, mais... Aí aparece a voz do Gani e Gani olhando pro lado pra mim, assim. Antes de entrar no outro assunto, o Rafael perguntou o que é mais danoso para a Bolsa, inflação ou recessão? Puta, bela pergunta essa, hein? Essa é uma bela pergunta. Parabéns, mande mais. Vai lá. Eu colocaria, num primeiro momento, a recessão, tá? Por quê? Porque a recessão, ela vai atingir tudo, né? Tudo de uma vez. Todas as empresas. É algo mais sistêmico. A inflação, ela é muito ruim também. Em que medida ela é ruim? Ela provoca aumento de juros, o que também penaliza bastante as empresas. Agora, você tem empresas que elas acabam sendo uma opção contra a inflação e elas podem valorizar num cenário inflacionário. Então, empresas que conseguem repassar os monopolistas e tal. Monopolistas sem dívida. Então, repassam os aumentos de custos no seu preço. Isso, então você tem essas empresas, monopolista, que não tem concorrência, ou de bens de primeira necessidade. Então, acredito que a recessão seja pior do que a inflação. Ambos são ruins, tá? Porque a gente vê agora nos Estados Unidos o que está acontecendo? Aumento da taxa de juros, né? Por conta da inflação. E esse aumento da taxa de juros por conta da inflação tem penalizado quase todas as empresas, né? Uma queda generalizada. Óbvio que tem outras que acabam se sobressaindo. Veja, a empresa de petróleo foi bem. Por quê? Porque uma das causas da inflação era o próprio petróleo. Né? Agora não, agora o petróleo está corrigindo, mas lá atrás, quando estava tudo caindo, o petróleo, as empresas de petróleo subindo. Então, coloca a recessão aí, né? A recessão atinge todo mundo, a inflação atinge a maioria, mas não a todos. Não a todos. E tem fora as empresas que conseguem repassar a inflação. Então não seria a todos. Não seria para todo isso mundo. Aí. Boa. E num cenário de dominância fiscal, como se proteger? Comprando LFT. IPCA, CDI. Então, proteger mesmo é o CDI, porque o IPCA você pode sofrer com marcação a mercado durante muito tempo. Que aí aí a política monetária começa a perder efeito quando a política fiscal e o Banco Central fica aumentando os juros
para compensar, né? É isso aí. E aí você pegar... LFT ou indexado CDI. Ou indexado ao CDI. Né? Ficar aquele pós puro, né? Ou dólar. Ou posições em dólar. Porque nesse cenário o dólar tende a subir, né? As expectativas em relação ao país ficam muito ruins. Eu acredito, por mais que tenha um aumento de juros, né? Mas é meio Brasil da década de 80, né? Os dólares lá em cima. E esse Banco Central não é intervencionista, já provou isso. Ele deixa muito flutuar. Tem horas que eu acho que até exagerado. Mas ele deixa bem flutuar em relação aos outros B6. Mas deixa rolar muito, Cabrão? Tem horas que eu acho que ele deixa flutuar demais. Eu acho que ano passado ele podia ter... ele podia ter interferido 21, mais em 21. Era hedge para poder, hedge account de não sei o que, de regra fiscal. Deixar o dólar bater quase 6. Eu não sei se era tão necessário assim, não. Você via o mundo não estava tão absurdamente estressado. Então, eu acho que ele deixa um pouco. Mas intervir não é pior? Não, porque ele está reequilibrando a saída, né? Ele está dando saída para o dólar. Então, não estou dizendo que ele tem que intervir todos os dias, todos os leilões, todos os momentos. Mas, às vezes, quando você tinha lá umas vol de 3, 4, 5%, 3, 4 dias seguidos, eu acho que ele podia dar uma assustada no mercado, botar um leilão no meio do nada. Para dizer, tô aqui olhando, tá? Então, eu acho que ele ficou muito passivo, assim. 2 meses sem fazer o leilão e o dólar esticando. E a outra pergunta, só para a gente finalizar essa história aí de Banco Central, perguntaram sobre aquela ideia do Banco Central único na América do Sul. Eu nem falo disso. Que ideia é essa? É uma ideia de jirico. Jirico ou imbecil? Você tem direito a escolher. Eu li um pessoal falando que querem fazer igual a Europa, só que esqueceram que aqui todo mundo é Grécia. Boa. Então... Não, é assim, todo mundo é Grécia com Venezuela e Argentina. Então não faz o menor sentido ter um banco central único aqui. Mesmo no continente europeu, houve uma série de reformas para poder fazer uma moeda única. Então, investiram pesadamente muito dinheiro em países que eram mais agrários, que não estavam tão desenvolvidos para a época, como era o caso de Portugal, como era o caso da Irlanda, como era o caso da Espanha. Esses países, na época, receberam pesados investimentos para ter uma economia, né, e a própria Grécia também, minimamente compatível com França, com Alemanha, enfim. Agora, fazer isso no Brasil, a gente tem vários problemas. Primeiro, por mais que todos estejam no Cone Sul aqui, as economias elas são muito diferentes. Se eu pegar, por exemplo, a economia brasileira, é uma economia bastante diversificada. Se eu pego a economia venezuelana, esquecendo toda terra arrasada, que é a economia da Venezuela, por conta de quedas consecutivas brutais do PIB, de inflação galopante, mas é uma economia altamente dependente de uma commodity, apenas e de uma empresa, petróleo e da estatal PDVSA. Né? Então, como é que eu vou equiparar? Como é que eu vou usar a mesma política monetária para países tão diferentes, com estruturas econômicas tão diferentes? Um país onde a inflação deve terminar próxima de 6% e outro onde a inflação já chegou a 2.000%, 10.000% ao ano. Né? Então, países onde as contas públicas são muito diferentes também. Não tem a menor chance de... Isso, pode anotar aí. Se partirem para isso, é o caminho contratado para o desastre geral da América do Sul. Mesmo na zona do euro, já é um pepinaço você ter uma moeda única, porque isso implica numa política monetária única. A gente discute isso sempre, né? Sempre. A disparidade dos países. Eu vou dar um exemplo. Na hora que a Grécia entrou, Lagarde. a Grécia recebeu muita grana na hora que entrou para a zona do euro. Só que o que aconteceu com o câmbio? O câmbio da Grécia, antes do euro, era desvalorizado. Se é desvalorizado, para a Grécia era legal, por quê? Porque a Grécia vive de exportação de azeitona, a Grécia vive de exportação de queijo
e de azeite e de turismo, certo? Então, o câmbio desvalorizado era excelente para a Grécia, porque o produto grego no mercado internacional se tornava altamente competitivo e o turismo era barato, então atraía muito capital. A partir do momento que ela entrou para o euro, ficou caro ir para a Grécia, assim como ficou caro os produtos gregos no mercado internacional. Por outro lado, a Alemanha tinha um câmbio acima do que seria o euro. Para a Alemanha, grande patrocinadora da entrada, né, dos países na zona do euro, né, grande incentivadora, para a Alemanha foi um grande negócio. Por quê? Porque o câmbio da Alemanha ficou mais desvalorizado, favorecendo as exportações da Alemanha. Então, para a Alemanha foi um grande negócio. E só lembrando, né, que toda essa história da criação do mercado comum europeu e para depois virar uma área de livre, não só de livre comércio, mas de livre circulação de pessoas. E aí ter uma moeda única, isso foi criado lá atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial, e lembrando o contexto histórico, para evitar um conflito entre os países. Então vamos fazer esta Europa única aqui, de uma economia forte e única e de livre circulação, justamente para que não saia uma terceira guerra mundial, né? Então, teve a primeira, era recente, teve a Primeira Guerra, depois a Segunda Guerra. Então, vamos tentar não criar conflitos de interesses entre estes países, criando a zona do euro. Criando primeiro o mercado comum europeu, que evoluiu para a zona do euro em 1999. Então, teve uma razão histórica e geopolítica. Não é o caso do Brasil, né? Não é o caso aqui, a gente não, ainda bem, a gente não entra em guerra, aqui as nações há muito tempo não entram em guerra. Tá? Então não tem essa razão também geopolítica para se criar a zona do euro. E hoje, tem um problema também, além da questão econômica lá, a livre circulação de pessoas, né? Você tem culturas, por mais que eles sejam europeus, enfim, há culturas muito diferentes ali e que acabam entrando em choque. E que tem toda uma questão de política de imigração, porque se a política de imigração é mais tranquila num país, ela tem que ser parecida em todos, porque se eu entro por um país, a partir do momento que eu entrei naquele país, eu posso, né, ir para outro país. Então isso traz uma série de implicações. Seria um completo desastre. Cabral. Eu não tenho nada para acrescentar, eu só acho uma coisa idiotice quem pensou um negócio desse. Estou tentando até ver se eu acho a reportagem ou as aspas de quem escreveu sobre isso. De quem foi a ideia. Na boa, é falta do que fazer. Assiste marketing, pô. Lava uma louça. Imagino que acho que foi a ideia da Argentina. Se não estiver enganado. Sabe o que motiva esse tipo? É aquele sonho bolivariano, né, dos povos irmãos, e agora a gente vai formar uma grande América Latina, com uma moeda única, uma América do Sul, né, que seja, com uma moeda única, forte, os povos irmãos, é aquele sonho bolivariano. Nossa, Cabral, é uma... Enfim. Boa, vamos fazer o seguinte. Tem ideia de moeda comum, isso eu já vi. Moeda comum já teve. Paulo Guedes já falou isso, agora Celso Amorim está falando. Nenhum Banco Central comum eu nunca vi. Dá certo aqui. Não, a gente nem conseguiu emplacar um Mercosul, reunião do Mercosul virou reunião de pauta ideológica. Nem um Mercosul emplacou, nem isso deu certo. Aliás, para quem é mais interessante o Brasil ter parceiro comercial? Com a Argentina ou com a China? Com a China. Cuba ou Estados Unidos? Pega um exemplo mais gritante. Para quem é mais interessante um acordo comercial? Cuba? Para Cuba ou para os Estados Unidos? A Cuba vai ter acesso a todo o mercado interno dos Estados Unidos. A 300 milhões de pessoas com dinheiro lá. Né? O país mais rico do mundo para vender charuto, rum, açúcar, enfim. Então, para Cuba é um grande negócio ter os Estados Unidos como parceiro comercial. O que os Estados Unidos ganha com Cuba? Ganha alguma coisa, uma rede hoteleira, tal, ganha. Mas para Cuba é muito mais vantajoso. Então, ao contrário do que se pensa,
O pequeno, quando entra nesses acordos comerciais, acaba sendo beneficiado. Por quê? Porque você vai ter acesso a um baita mercado. Então o Brasil ele tem que fazer acordo comercial com um país rico. Né? O que interessa aí? Onde que está o dinheiro no mundo? Então a China, né? Então facilitar ainda mais exportações para a China, com os Estados Unidos, que é bastante interessante para a gente, tirar todas as barreiras alfandegárias, o protecionismo que prejudica bastante o nosso agronegócio, ter mais acesso, mais livre comércio para entrar e penetrar nos Estados Unidos, com a União Europeia. É aí que está o jogo, entendeu? Não é ficar pensando pequeno aqui com esse pensamento completamente ideológico. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente traz mais debate aqui sobre tudo o que acontece na economia política e no mercado financeiro. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Falo do EPU. Estamos de volta, BMC Market, nesta quarta-feira, 7 de dezembro, trazendo os principais destaques, inclusive uma notícia que acaba de sair acontecendo no nosso vizinho aqui de América Latina. Estávamos falando de América Latina. No Peru, o presidente peruano Pedro Castillo anunciou um governo de exceção, também dissolveu o Congresso e declarou estado de emergência. Pedro Castillo, que sofre um processo de impeachment desde o ano passado, fez um pronunciamento na TV dizendo que tomou essa decisão para restabelecer o Estado democrático de direito. Ele diz no discurso que tomou várias decisões para retomar o Estado democrático de direito. Dentre elas, dissolver o Congresso temporariamente, instaurar esse governo de emergência excepcional, diz que vai convocar novas eleições em até 9 meses lá no Peru, também vai elaborar uma nova Constituição. Decretou o toque de recolher entre as 10 da noite e as 4 da manhã, obrigou quem tem armas ilegais devolvê-las ao Estado sob pena de prisão e diz que também vai reorganizar o sistema judicial, incluindo o poder judiciário do Peru. Só lembrando, na semana passada, o Congresso peruano instaurou um novo pedido de impeachment contra Pedro Castillo, que é acusado pela oposição de incapacidade moral para governar o país. Essa foi a terceira tentativa formal de derrubar o líder de esquerda desde que ele assumiu o cargo no ano passado. E aí, gostaria de ouvir a opinião de Alexandre Cabral, de Alan Gani, sobre um golpe ou tentativa de golpe no Peru. Gani.
É uma tentativa de golpe, sem sombra de dúvidas, porque estão tentando, através de um dispositivo constitucional previsto na Constituição, que é o impeachment, e ele não tem aceitado, e tem agido como o dono da bola, o dono do país, o dono das instituições, e a partir daí ele, ok, eu não quero um processo de impeachment, e coloca o país num estado de exceção. E aí fechando o Congresso Nacional, impedindo o direito de ir e vir, liberdades individuais, direitos naturais das pessoas sendo suprimidos. O Peru, né, que tem esse atual presidente de esquerda, né, inicia aí um movimento bastante perigoso. Tomara que essa ideia não se alastre. Agora, hoje é mais difícil ter esse tipo de comportamento dado a pressão da comunidade internacional. Então, quando a comunidade internacional entende que houve um golpe de Estado, que o devido processo democrático não foi respeitado, o Estado democrático de direito, quando é algo bastante escancarado, evidentemente, pode ocorrer retaliação de demais países, o que acaba enfraquecendo o Peru. No caso, o Peru não... O Peru, então, não fica forte. O Peru não fica forte. Ele tende a ficar fraco. O Peru não cresce. Aí, se o Peru não crescer, então como é que vai ficar o ambiente? O ambiente não vai ficar feliz, então. Fica ruim. Fica meio tímido. Fica meio tímido. Será que tá frio no Peru? Não sei. E o Peru não tem uma moeda de troca, não tem poder de barganha. Peru tem poder de barganha. Peru não tem. Outra coisa que tem, o Peru não tem. O Peru não tem poder de barganha. Você entendeu? O Peru é isolado. É isolado. É isolado, tadinho. O Peru é isolado. Isolado. Ele não tem poder de barganha. Diferente de outros países, por exemplo, se você pega a Rússia que tem a área da Chechênia na Geórgia, tem poder de barganha. Tá certo, Cabral? É mais aberto, né, pro mundo. Você entendeu? Você entendeu, Cabral? Tem poder de barganha. O Peru é vizinho da Chechênia. Aí não dá. Eles se conhecem. O presidente do Peru e da Chechênia já tiveram um bate-papo. E você sabe, Gani, que o Peru é o único país do mundo que são dois países, né? O Peru. Por quê? É verdade. Nenhuma luz consegue ficar bem no Cabral quando ele fica vermelhão assim. Olha só que beleza. Ô Gani, como é que fala Peru em inglês? Turkey. Temos um país chamado Turkey. É verdade. E temos o Peru. Como é que só que fica... Turkey é Turquia. É Turquia. Né? Então, só que tem dois Perus no mundo. Tem dois Perus no mundo. Mas, ô Cabral, pegando outros países, né? Você pega assim, a República Tcheca, tá certo? Também acho que não tem poder de barganha. Você imagina... Ai. Uma moeda única entre Peru e República Tcheca. Mas eu fiquei sabendo que eles têm muitas relações bilaterais. Tem muita relação bilateral. O Peru exporta, a República Tcheca importa, é isso? É isso aí. A produção, pessoal, deixa eu falar, a produção... O produto interno bruto está rolando de dar risada. O pessoal não tem... Ai, meu peito, mano. O Rafael Moreira falou que tem o botão. Tem o botão também, tem o botão, Cabral. Tem o botão. O botão República Tcheca e junto com a Chechênia, todos eles querem fazer relação com o Peru. Pessoal do corte, por gentileza, finaliza antes do... E só um detalhe agora curioso, o ETF, a liquidez, pelo que eu percebi da Bolsa do Peru, é muito fraca. O ETF dele nos Estados Unidos, agora, o último negócio tem 3 minutos, caindo 4,99. O nome do ETF é EPU. Então, se você quiser, EPU. Eu não conhecia, não. Procurei aqui, googlei. O Peru, que basicamente tem alguns minerais metálicos, né?
Então tem lá prata, tem também pesca, é muito forte, né, no Peru, turismo e algo que outro dia eu li essa estatística e me chamou a atenção. Quem que você acha que é o maior produtor de cocaína no mundo? Eu jurava que era Colômbia, né? Eu também achava. Pelo Peru, frase não é. Peru. O Peru, então, na cocaína, ele é fortão. É, forte. Cresce que é um negócio. E o pessoal vai para Machu Picchu lá, fica com ar rarefeito, né? Que é muito alto. Muito, Quando você fica de frente pro Peru, você perde o ar, Cabral. O importante é isso. É a quinta série dentro da gente. Jamais a gente pode perder isso. Nunca. Então aqui nós hoje falamos de PEC. Nós hoje aqui falamos de futebol. Nós hoje aqui falamos de dívida pública. Horóscopo com futebol. Combinações de R e J no futebol. E terminamos com o Peru pegador geral. E Chechênia. Ele tem relações com a Chechênia, com o Butão e com a República Tcheca. É isso aí. Então não é um Peru monogâmico. Não. Consideração final. Alexandre Cabral. Esperar a PEC 4 horas, né? Vamos ver, torcer para Tasso Gereissati estar certo, que eles consigam desidratar agora à tarde. E a expectativa para 6h30 E o esporro do Robertinho. Eu não queria aumentar, mas 1 ou 2 votar 0,25 só para dar uma... Ia ser legal. Só para colocar Não, ia com aquela fogo e com aquela frase assim, dados riscos fiscais iminentes à frente... não votamos por unanimidade. Mas eu acho legal essa só de ter não votamos por unanimidade. Só para dar o recado, entendeu? Já dá uma rasteirinha ali. É isso aí. É isso. Bom, agora é o Gani. Tomara que a situação no Peru se resolva logo. Caso contrário, a gente vai ter que ficar falando de Peru a semana inteira, tá certo? Sai PEC, entra Peru, mas... o Peru sai e entra e não sai de volta. Agora a PEC, eu torcendo aí para ser desidratada também e para o Banco Central dar um recado. É que eu não sei, será que o pessoal do chat aguenta Peru a semana inteira? Não sei. Acho que não. Que o Peru consiga se reerguer com força e vigor. É isso, vamos ficando por aqui no nosso BMC Market. Valeu, Cabral, valeu, Gani, forte abraço para vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência de todos vocês. A gente volta amanhã a partir das 14h com os principais destaques do mercado financeiro e você fica agora com o Rafael Pasquarelli, também Alex Lima, no Você com Dinheiro de hoje. Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.